Oi, gente! Eu sou arquiteto especial, meu nome é Adilson e hoje a gente vai fazer uma ponte com o campo das artes sem, claro, deixar de lado a importância da arquitetura. Alguns institutos artísticos existem para se tornarem verdadeiros agentes de promoção social. Além dos seus programas de exposições, alguns deles conseguem repercutir em outras atividades como debates, pesquisas, documentação e edição de publicações. Hoje a gente tem um orgulho de conhecer um pouco mais do Instituto Tomi-Otaki, inaugurado em 2001 e responsável por uma série de projetos que estimulam o desenvolvimento da produção contemporânea, além de ser também arquitetonicamente marcante para a cidade de São Paulo. Tomi-Otaki, que dá o nome ao Instituto, dispensa apresentações, é uma espécie de embaixatriz das artes e da cultura no Brasil. E durante toda a sua vida, recebeu grandes personalidades internacionais, como a Rainha Elizabeth, o imperador e a imperatriz e o príncipe do Japão, a artista Yoko Ono e o escritor José Saramago, entre muitos outros. Acompanha a gente nesse papo o Felipe Arruda. Ele é pós-graduado em Gestão e Políticas Culturais, com mais de 15 anos de experiência em programa de arte e cultura, e é atual diretor do Núcleo de Cultura e Participação do Instituto. Felipe, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui e por ajudar a gente a conhecer um pouco do Instituto. Boa noite, Adilson, toda a equipe do ArchiCast. Super obrigado pelo convite, muito feliz aqui de estar com vocês. A gente que agradece. Tá aqui comigo Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Adilson, Rafa, Felipe, prazerzão conversar com você, falar aí de um instituto que eu tenho um super carinho, saudades de São Paulo, de viver essa arte pura. Vamos falar nela para ver se ela volta rápido para as nossas vidas o quanto antes também, valeu. Isso aí, tá também aqui o Rafa. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, pessoal. Obrigado, Felipe, pela presença. É um orgulho pra gente aqui do Cast poder falar sobre o Instituto Tomi-Otaki, de muita relevância pro nosso país, que tá tão carente aí de cultura. Fazendo a primeira pergunta, eu acho que podia explicar para a audiência que, eventualmente, possa não conhecer o Instituto. A gente podia explicar, Felipe, o que é o Instituto Tomi-Otaki, né? O que ele tem como proposta, né? E como objetivo, né? Legal. Bom, o Instituto foi fundado há 20 anos, né? A gente completa 20 anos em 2021, pensado para não só homenagear a trajetória da artista Tomi-Otaki, como também apresentar o melhor da arte contemporânea, da arquitetura, do design e de outras expressões da cultura, tanto nacionais quanto internacionais, no seu espaço. E além dessa apresentação de exposições, cerca de 15 a 20 por ano, nós temos, nesse tempo todo, feito um amplo programa voltado às áreas culturais em geral, à educação, a formação, a outros tipos de mostras de cinema, de dança, de teatro, publicações, residências, enfim, uma série de atividades que dão suporte à formação de novos artistas, educadores, designers, arquitetos e trabalho bastante intenso de fomento para que a instituição não só apresente produções, mas também ajude a formar novas gerações. E isso sempre foi, né, Felipe, assim, desde a formação do Instituto, esse intuito e esse propósito, não só educacional, mas assim, formativo mesmo, é mais amplo, sempre existiu, né? Sempre faz parte da estrutura original, digamos assim, do Instituto, ou ele veio se transformando ao longo do tempo, né? Como é que a estrutura hoje representa um pouco esses objetivos? Desde o início do Instituto, o pensamento sobre educação, por exemplo, sempre esteve forte, né? E presente, veio mudando ao longo do tempo. Durante muitos anos, o Instituto se voltou para um trabalho muito forte de arte e educação, de formação de professores da rede pública, de ateliês, de publicações educativas, e esse foi um trabalho importantíssimo. O departamento do Instituto que cuidava disso se chamava Ação Educativa. A mudança mais substancial desse trabalho aconteceu com a minha chegada no Instituto há 6 anos, em que esse departamento foi renomeado de Núcleo de Cultura e Participação, com a ideia de que a instituição poderia se dedicar para campos além das artes visuais, né? Então, hoje a gente tem projetos que tratam de moda, design, gastronomia, a discussão sobre as cidades, enfim, tudo que cabe no caldo da cultura, que a gente chama de cultura, está dentro das nossas preocupações. E a participação como esse vetor fundamental do qual as instituições
precisam, enfim, as instituições são feitas para os públicos, né? Elas são criadas para as pessoas, elas devem servir as pessoas. Então, essa dimensão de que o protagonismo dos públicos é muito importante, de que a gente deve ter canais de escuta com os públicos, de que os repertórios que os públicos trazem são relevantes, enfim, tudo isso está muito no centro desse projeto, desse núcleo. Então, daí se desdobram vários projetos e iniciativas que oferecem oportunidades de engajamento de todas as pessoas. E aí, quando a gente diz todas as pessoas, a gente está falando desde bebês até crianças, jovens, adultos e idosos, pessoas que moram nas periferias de São Paulo, pessoas que já fazem parte do circuito da arte, pessoas que nunca tiveram contato, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, populações que têm seus direitos e acessos restritos, né, por conta da desigualdade social brasileira. Enfim, então esse núcleo se ocupa muito das pessoas e de criar oportunidades para que todas as pessoas possam ter algum ponto de contato ali, de formação, de experiência, de fruição no campo da arte e da cultura mais amplamente. Fazendo um pouquinho a ponte com isso que você falou, Felipe, sobre a questão de dar oportunidade, né, para diversos segmentos aí da sociedade que estão desprotegidos, né? A história da Tomi é muito interessante também nesse sentido como imigrante, né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória da Tomi e como que ela se tornou esse ícone aí da cultura nacional. Bom, a Tomi é uma grande inspiração, né, para nós. Obviamente ela está aí como artista homenageada, mas ela tem uma história muito singular, né? Uma artista que migrou do Japão para o Brasil entre as duas guerras, em 1936, só a partir dos 40 anos que iniciou a sua atividade artística, o que é bastante tardio, né? Na média, pelo menos. Ela teve uma produção muito intensa, de 6 décadas, né? Ela produziu até os 101 anos, que foi a idade com que ela veio a falecer, no ano de 2015, uma produção que passa pela pintura, pela gravura e pela escultura, principalmente as obras públicas, né? Tomi tem obras espalhadas aí importantes, né, pelas cidades brasileiras, expôs em grandes exposições internacionais, como a Bienal de Veneza, algumas bienais internacionais aqui de São Paulo. Enfim, uma artista com uma trajetória de muito reconhecimento, né? Uma artista que começou sua pintura mais figurativa, mas logo passou por um campo de abstração, e de todas as obras que a Tomi produziu, acredito que não há nenhuma até hoje que ela tenha dado algum título. A Tomi sempre deixou as suas obras sem título, em aberto, justamente como uma espécie de convite, né, ou de, eu diria, um statement sem querer que fosse um statement, mas de que a arte é um código aberto de livre interpretação, e ela ficava sempre muito feliz quando qualquer pessoa se aproximava de uma pintura e dizia: nossa, Tomi, isso aqui parece uma bactéria, né? Uma célula, por exemplo. E aí a outra pessoa dizia: ah, não, mas isso parece um cosmos, né? E ela sempre dizia a mesma coisa: obrigado. Obrigado. Ela nunca... Muito legal. Como nuvens, né? Aí eu tenho uma que eu nomeei, a Estrela da Lagoa, eu e um monte de gente. Mas a grande estrela na Lagoa Flutuante, né? Sim, a Tomi deixou um legado incrível para o Instituto. A presença dela é muito forte lá no Instituto. Nós temos uma sala, né, lá no Instituto, que é dedicada à obra dela e cujas exposições são renovadas a cada 3, 4 meses. Então, a qualquer momento que alguém vá visitar o Instituto, haverá um recorte da obra da Tomi ali para ser visto. A gente podia falar um pouco também do edifício, né? O edifício projetado pelo Ryotaki. Ele é um edifício construído para ser um instituto, né? E eu imagino que, por conta disso, né, vocês tenham um vínculo entre a produção de arte também e o que o edifício pode proporcionar, né? O edifício é muito emblemático, né? Eu, inclusive, moro muito próximo, e daqui onde eu falo com vocês, eu vejo da minha janela o Instituto Ryotaki, e à tarde, mais ou menos às 4h20 da tarde, nessa época do ano, o sol reflete ali no espelho do edifício e rebate bem dentro aqui do meu escritório. Então é um prédio que não deixa de ser tão emblemático quanto, às vezes, polêmico. Tem muita gente que ama e tem muita gente que
torce um pouco o nariz. Eu particularmente sempre admirei a ousadia desse edifício, não só pela sua fachada, né, pela sua característica externa, mas pela generosidade dos espaços internos, especialmente os criados para as exposições. É difícil você encontrar espaços tão generosos e bem acabados para a exposição de arte, né? Muitos dos espaços que a gente tem hoje, institucionais, né, foram feitos a partir de lugares adaptados para receber exposições, e não especialmente feito para exposições, né? O Instituto tem essa vantagem, né? As salas são muito generosas, bem equipadas, com pé direito alto, com dimensões interessantes, com possibilidade de modulação. A gente não tem corredores, né? Você acessa o prédio, o piso da área externa do prédio é o mesmo que continua para dentro, então você já tem uma passagem suave, com uma porta de vidro, entra no hall e de repente você já está dentro de uma exposição, né? Então ele tem essa fluidez, existe uma claraboia grande, né, que cobre o térreo e o mezanino, onde fica o instituto. Essa iluminação natural acaba também trazendo o externo, né, para dentro do espaço, que cria situações interessantes. Temos um hall grande, onde já fizemos e fazemos apresentações de música, de dança, atividades educativas. Então, ele é um prédio que, para nós ali, né, quando o Rui pensou o Instituto ali no térreo e no mezanino desse prédio alto, né, que muita gente não sabe, e até é importante dizer, o prédio não é do Instituto Tomi Otaki, né, é um prédio projetado pelo Rui, mas pertence aos laboratórios Axê, né, o prédio se chama Complexo Axê Cultural, e acima desse mezanino onde está o Instituto, existe um centro de convenções, um teatro e 27 andares de escritórios comerciais, que são todos pertencentes à Axê, né? A nossa parte ali mesmo é esse térreo e mezanino com as salas de exposição. É até curioso porque entra um pouco numa questão que a gente vai falar um pouquinho para frente, que é, no caso aí, é uma parceria que divide o mesmo espaço, né, pelo que eu estou entendendo, né, instituições diferentes, né, uma empresa e uma instituição, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a importância também, né, de parcerias do Instituto, né, com a iniciativa privada, com incentivos públicos, mas antes eu queria só reforçar também, porque algo que me chama muita atenção na história, né, do Instituto é o fato dele ser pioneiro, né, na criação de processos de formação de professores, né, e de alunos para a rede pública e privada, né? Ou seja, essa questão educacional, inclusive na formação de um profissional capaz, né, de também saber ensinar, saber aprender, saber promover a arte, a importância da cultura nessas diferentes oportunidades, né, inclusive na rede pública de ensino. Então isso chama muita atenção na descrição das atividades do Instituto, e eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe, da importância de instituições como essa, nesse tipo de ação e em outras, para a valorização cultural do país, porque é algo muito mais amplo, né, do que quando a gente entende que é um instituto de arte, né, que atua no campo da arte, né, é arte vista de uma maneira mais ampla, como uma parte de uma cultura mesmo nacional, né? Então, falar um pouquinho da importância da contribuição de institutos como o Instituto Tomi Otaki para a valorização cultural do país. Muito boa a sua pergunta, vem muito a calhar por uma série de motivos. Acho que o primeiro porque a gente sabe que nenhum país, uma sociedade é desenvolvida integralmente apenas com um PIB alto. Ela é desenvolvida na medida em que a sua cultura é forte, que essa sociedade garante a existência de instituições que cuidam não só da memória dessa cultura, como sejam propulsoras, né, fomentadoras de novos desenvolvimentos, reflexões, pesquisas e produções, né? Se o Brasil quer ser um país desenvolvido, de fato, a gente precisa investir muito, muito em cultura, né? Ainda mais num país tão potente, diverso como o nosso. Então, falando de educação, isso é fundamental. A gente vive num país absolutamente desigual, essa nossa principal, né, marca a ser superada. Num país desigual, você precisa, enquanto instituição, né, promover políticas de acesso que combatam essa desigualdade. Então, o nosso trabalho sempre olhou muito para as escolas públicas, que são aquelas cujos professores têm menos formação, menos oportunidade de formação, né? Estudantes das escolas públicas, a maioria nunca entrou no museu. A gente recebe muita gente no Instituto que nunca esteve sequer no centro, na área central de São Paulo. O próprio trajeto, às vezes, né, do Capão Redondo até Pinheiros, já é uma experiência, né, para a criança que não tem oportunidade de sair do seu território, né? Investimento em educação
ele é fundamental para todas as instituições culturais. Essa sempre foi uma preocupação. Então, um dos critérios que a gente usou, né, é que por conta de a gente viver numa cidade enorme, com uma população enorme, né, de estudantes, o foco nos professores também garante que esse trabalho possa ganhar escala, reverberação. Então a gente apostou muito em formação de professores, até hoje fazemos isso, desenvolvemos uma série de materiais que estão disponíveis no site do Instituto, gratuitamente para download. São materiais que tratam das exposições dos artistas, de movimentos da arte, de temas como arquitetura também, o design, enfim, podem ser baixados. E sempre temos oportunidades de formação, cursos, workshops, enfim, pensados nesse sentido que eu estava dizendo, né? De a gente distribuir as oportunidades de uma forma mais equânime e garantir que a educação pública tenha essa oportunidade, né, de formação. É muito legal dessa sua descrição, Felipe, que a gente começa a observar o Instituto sobre um outro prisma, né? Porque normalmente quando a gente visualiza essas instituições, as exposições, né, a gente acaba pensando muito nessa questão do contato com uma arte erudita, sendo que não é bem assim, né? Existe todo um trabalho de enraizamento dessa cultura, né? Essa preocupação com o futuro, sobretudo, né, de pessoas que não têm facilidade de acesso a essas informações e como que isso pode se tornar um motor também de transformação para aquela sociedade naquele recorte específico ali de território, né? Então é muito interessante ver que não são só as exposições, a questão das oficinas, os workshops, mas vocês também têm aí como um caminho as premiações, que acabam também sendo uma espécie de contato, né? Vamos dizer assim, com um público até mais amplo, que pode extrapolar a questão localizada de São Paulo, né? Pega o Brasil todo. Qual que é, de fato, o papel que as premiações desempenham para essa ideia, essa missão do Instituto? As premiações, elas cobrem os 4 temas principais do Instituto, os 4 eixos, assim, melhor dizendo, que são a arte, a arquitetura, o design e a educação. Nós criamos essas premiações como forma de fomentar esses campos, né? Então, em cada uma delas, o que a gente faz é mapear as produções que têm mais destaque nesses campos naquele determinado ano, e dar subsídios, né, para essas produções, assim, reconhecimento, visibilidade, oportunidades de formação. Então, é como se a gente tivesse numa tentativa de fertilizar um campo que já é fértil, né, no Brasil, mas que, como eu dizia, sempre precisa de apoio, né, e fazer com que esses campos se desenvolvam. Então, eu vou entrando aqui um pouco nos exemplos, né, o prêmio EDP nas Artes, que é o prêmio voltado a artistas jovens de 18 a 29 anos. É o único prêmio no Brasil de grande escala com esse recorte, então bem focado nas novas gerações. E, por exemplo, nessa edição última que nós fizemos, a gente selecionou 10 artistas, sendo que nenhum deles é de São Paulo e do Rio, o que foi uma grande conquista para o prêmio, para poder descentralizar essa premiação, né, e reconhecer artistas que estão assim, em Quixeló, no Ceará, em Manaus, em cidades do interior de Goiás, por exemplo, ou de Minas Gerais, Pirapora, em Minas Gerais, por exemplo, mapear essas produções e trazer para um lugar de centralidade, né, como é São Paulo e como é o Tomi Otaki, impulsiona muito o processo desses artistas e faz com que o público também conheça produções que estão mais fora do circuito. Então esses artistas expõem no Instituto, a gente faz um catálogo, eles ganham depois residências internacionais. Então esse é o prêmio de artes. O prêmio de arquitetura, que é o prêmio de arquitetura Instituto Tomi Otaki e Axio Nobel, ele premia também 10 projetos arquitetônicos por ano do Brasil inteiro, e a gente vem nesse prêmio buscando expandir também o conceito de arquitetura hoje, sair daquele foco tão comum no mercado, que são as reformas de casas de classe média, né, que boa parte das inscrições que a gente recebe tem essa característica. E a gente vai buscar sempre premiar, ter um olhar mais generoso para os projetos públicos, né, de espaços públicos, projetos mais experimentais, projetos efêmeros, né, projetos de baixo custo, enfim, como é que a arquitetura brasileira está se reinventando. Então a gente coloca isso em discussão, né, com o júri que nós convidamos a cada ano. Então, depois os projetos são expostos no Instituto, inclusive agora existe uma exposição lá no hall, em cartaz, da última edição, e os arquitetos também recebem viagens com destinos arquitetônicos. E aí nós temos o prêmio de design, que é um prêmio para universitários de todo o Brasil, e não precisam ser universitários da área de design, é de qualquer disciplina. É um prêmio que não tem categorias, é um prêmio que olha para o design como um processo interdisciplinar de produção de novos desenhos de mundo, a gente diz, né? Como é que o design
imagina novos mundos melhores, mais eficientes, mais sustentáveis, né? Então, como é que a gente trata das questões contemporâneas, né? Temos recebido projetos incríveis do Brasil inteiro, de universidades do Brasil inteiro. As premiações também seguem a mesma lógica, né? Com júri, com uma exposição no instituto, com catálogo, e os premiados ganham cursos de design em instituições internacionais. Então, é uma forma, nesse caso, de fomentar a produção bem jovem do design mesmo, né? Que está sendo feita nas universidades. E por último, eu sei que, só para não me estender muito, o nosso prêmio de educação, que é o Prêmio Territórios. É um prêmio que começou municipal aqui em São Paulo, e agora ele é nacional, e ele busca mapear os projetos que estão baseados na educação integral. A educação integral é aquela que considera as dimensões afetivas, sociais, intelectuais, físicas, culturais dos estudantes, né? Ou seja, a formação integral mesmo de um indivíduo. Então, parte dessa visão para olhar quais projetos escolares estão se valendo das oportunidades que os territórios oferecem para os processos de aprendizagem. Uma educação ligada à vida, ligada ao contexto, ligada à cultura local, uma educação que faça sentido para o estudante. Então a gente mapeia esses projetos, faz um documentário sobre os projetos selecionados e cria um processo de rede entre esses professores. Essas 4 premiações acabam cumprindo esse papel, né? Mapear, reconhecer, promover não só os projetos, mas como esses campos como um todo. E você está descrevendo também que os prêmios não são só prêmios, ele envolve toda uma carreira de produção, de entender como é que isso é produzido, de entender a realidade dos artistas, mas também tem todo um know-how que vocês passam para que as exposições aconteçam também, né? Vocês estavam me explicando em off, quando a gente estava conversando, não só o papel que vocês têm de premiar, mas existindo preparação para outras exposições, as mentorias, né? Um pouco do que você falou, né? Meio que do backstage, né? Da premiação, mas também de entender não só como esses artistas trabalham, mas também passando um pouco do know-how que vocês têm no próprio instituto, né? Uma característica interessante, né, do prêmio de artes e do prêmio de design, por exemplo, é que a gente tem esse processo de acompanhamento, né, onde o júri acompanha mesmo os selecionados durante alguns meses na produção dos seus trabalhos, né? E isso é uma forma de a gente enfatizar esse fator que você estava colocando, né? Que as premiações não sejam um processo competitivo e meritocrático para ver quem é o melhor e tal, mas são plataformas que buscam impulsionar a formação desses que participam. É assim que a gente vê como o papel da instituição, né? De impulsionar mesmo, de ser um porto, de uma certa forma, né? Que acolhe, cria conexões e também um farol que ilumina produções que estão sendo importantes no nosso tempo. Uma oportunidade tanto, porque o nome é feio, né? O Felipe descreve de uma forma muito mais bonita, mas digamos assim, né? Para resumir, um pacote de vantagens, assim, essa participação, porque de fato não é a simples participação, é um engajamento. O processo envolve a mentoria, né? Envolve a exposição, envolve posterior publicação. É muito completo também nas diferentes formas de divulgação e de desenvolvimento artístico nos diferentes campos, né? Por trás disso, né? Por trás de toda essa estrutura, existe o Instituto, a organização do Instituto, as equipes, toda a sua estrutura, os seus propósitos, mas precisa da viabilização financeira, né, Felipe? Eu acho importante também a gente falar um pouquinho a importância dos parceiros, tanto nas premiações quanto no próprio dia a dia, né, e na viabilidade financeira mesmo do Instituto ao longo do tempo. Como é que é feito isso para uma instituição de arte no Brasil, né? Quais são os recursos também que vocês têm para as premiações específicas e na manutenção mesmo das atividades cotidianas do Instituto? Olha, Lili, o Instituto tem uma situação muito singular, com vantagens e desvantagens nesse sentido. Nós somos uma instituição privada de finalidade pública e não temos nenhum padrinho financeiro, por exemplo, nenhum órgão, né, como a prefeitura, o governo federal, e nem uma empresa, digamos um banco ou uma empresa mantenedora. Isso, por um lado, nos dá muita autonomia, porque a gente sabe que quando dependemos de uma fonte específica, também existem limitações que se impõem, né, até programáticas muitas vezes, e por outro lado nos dá muita autonomia, a parte boa, e por outro lado é uma grande batalha, né, diária para conseguir os recursos para a manutenção de uma instituição que já tem um porte grande, né. Então as estratégias que nós temos, né, enfim, ao longo desse
tempo todo, é recorrer às leis de incentivo, né? Então tem a lei municipal, a lei estadual e a lei federal, né, de incentivo à cultura, e os patrocínios vêm através desses mecanismos que estão cada vez mais desafiadores por conta também principalmente no nível federal, né, com esse desmantelamento, né, das políticas públicas de cultura, então está muito desafiador. Agora, nós recentemente compusemos um conselho, né, um conselho que também vai ser muito ativo na sustentabilidade do Instituto, né, ajudando a trazer recursos. Temos um programa de amigos, né, que são doações de pessoa física. Então são estratégias combinadas que tentam garantir, enfim, essa longevidade do trabalho. É uma batalha, não é fácil, e muita gente que olha às vezes de fora para o Instituto Tomi Otaki pensa que é uma instituição com muito recurso, talvez por causa do prédio. Mas olha, quem está trabalhando lá, né, todos os dias, a gente soa a camisa, viu, Lili? Porque não é fácil. Rindo para não chorar, porque deveria ser o contrário, né? Deveria estar administrando, né, um dinheiro que é um investimento também, né, num patrimônio que é nosso, de fato, né, que é de todo mundo. E me parece que isso também não é exclusivo de lá, certo, Felipe? Você também tem experiência aí no campo mais amplo, né, de instituições culturais. A gente sabe, né, que é uma realidade de qualquer instituição cultural em diferentes portes, né, e áreas ali de trabalho, né? Tanto por essa dificuldade dos recursos públicos mesmo, né, que vem escasseando, né, quanto por, às vezes, a impermanência de um patrocínio, de uma parceria, né, porque elas acontecem, às vezes, no esforço concentrado, né, sem, sei lá, premiações ou eventos mais específicos, mas é trabalho todo dia, o custo é todo dia, né, assim, então é muito louco realmente pensar isso, essa balança, né, que não é equilibrada, né, no quanto o Instituto dá e pode gerar em termos de valor cultural e o quanto que ele precisa correr atrás para manter, né. É a mentalidade do nosso país que precisa mudar, né, dos nossos governantes, das nossas políticas, né. Educação e cultura é investimento com alto nível de retorno. Não há nenhuma dúvida disso. Pode pegar qualquer caso de país desenvolvido, apostaram em educação, apostaram em cultura. O Brasil teria um potencial inimaginável, assim, globalmente, como produtor e circulador de produções culturais, né? Mas só para não deixar a sua resposta no ar em relação às premiações, é um bom exemplo, as 4 premiações são bons exemplos de como que a continuidade das políticas e dos patrocínios garante impacto, né? Então, esses prêmios, eles têm patrocinadores muito fiéis, né? O prêmio de artes é patrocinado pela EDP, o prêmio de arquitetura pela AkzoNobel, o prêmio de design pela Leroy Merlin e o prêmio de territórios pela Estácio, pelo grupo GPS e agora um apoio da Fundação Itaú Social. Esses patrocinadores e apoiadores são fundamentais para garantir a longevidade, né, de um projeto como esse, e assim a gente vai sedimentando essa contribuição para o campo da cultura. Se a gente levantar a quantidade de artistas, arquitetos, designers, professores que já passaram pelos prêmios, que foram beneficiados, que produziram coisas importantes para o mundo, né, que influenciaram outros, que, enfim, as reverberações são até fora do que a gente pode controlar. Para isso que serve, né? Para que a Alcem Voos, eu considero fundamental esse tipo de parceria, né? Que acredita mesmo no impacto que a cultura tem. E a gente é muito grato a esses parceiros. Mas é isso, vida na cultura é uma vida de batalha, né? Legal você estar falando dessa longevidade, Felipe, porque aí falando um pouco mais especificamente do prêmio de arquitetura, vocês já estão no 7º, né? Acho que próximo, talvez quando você tenha entrado no Instituto, né? Você disse que está lá há 6 anos, né? Os prêmios são anuais, né? Estamos no 7º prêmio, é isso? Você entrou, estava no 2º prêmio, e a AkzoNobel sempre foi a patrocinadora desse prêmio. Foi, a Akzo tem um papel fundamental, acreditou desde o início, nos ajudou a colocar o prêmio de pé e até hoje vem sendo uma parceira muito fiel mesmo, né, que nos ajuda a pensar, inclusive, tomar alguns rumos dentro do próprio projeto e sem eles, enfim, isso não seria possível, né? Então o prêmio ele vem ganhando notoriedade, importância ao longo desses anos, ele hoje é uma premiação fundamental dentro do campo da arquitetura e a gente tem a sorte também de ter contado com jurados, né, corpos de júri diferentes a cada ano, muito competentes, comprometidos, né, com grandes arquitetos, professores, especialistas, enfim, no campo da arquitetura. Somos muito felizes assim com os resultados, né, que a gente tem alcançado. Aproveitando para convidar as pessoas a visitarem a exposição da 7ª edição, que está em cartaz agora lá no Instituto.
até o final de junho, e também já se prepararem aí os arquitetos que estão nos ouvindo para as inscrições que começam em julho para a 8ª edição. Eu te perguntei essa questão da 7ª edição, porque a gente ficou muito feliz com a premiação, porque um dos premiados foi o pessoal lá da Lins Arquitetos, que a gente entrevistou eles em 2019. O episódio foi um sucesso, eles são super legais, a gente adorou os projetos deles também, e eles ganharam o prêmio com a Escola Unileão, que é um projeto fantástico, e a gente ficou muito feliz com essa premiação. E aí você falou um pouquinho dessa trajetória aí do prêmio, essa questão do júri, acho que é muito importante também, porque acaba também o Instituto colocando um pé aí num campo também de criar um parâmetro para a produção arquitetônica contemporânea brasileira. Eu acho que isso é fantástico em tempos aí onde a gente está um pouco sem referência das coisas e os entraves de alguns desenvolvimentos econômicos das cidades. E aí quando a gente tem um prêmio que, né, traz um júri coerente, faz um processo seletivo bacana, faz um processo de exposição e validação dessa premiação, é muito bom para a historiografia, sobretudo, da arquitetura. Sem dúvida. A gente sempre busca a composição de um júri com competências diferentes, né, com experiências diversas e, principalmente, também descentralizar, né, essas visões, buscar pessoas que atuem também em outros estados. A gente criou também, acho que é importante dizer, como parte do prêmio, um comitê de indicação de projetos, para justamente fomentar a inscrição de projetos fora do eixo Rio-São Paulo e projetos de caráter mais experimental também. Então, isso é uma ação, digamos, proativa, afirmativa, assim, do prêmio para garantir que a gente expanda, né, os limites, assim, do que é a arquitetura no Brasil. E eu acho que a Academia Unileão, do Lins Arquiteto, né, que está em Juazeiro do Norte, ali no Cariri, né, no Ceará, é um bom exemplo de como que o prêmio está alcançando outros territórios, né, e está cumprindo esse papel de mostrar uma arquitetura efetivamente que represente o Brasil, né? E não ficar com aquele olhar viciado, ainda mais nós sendo uma instituição de São Paulo, não podemos correr esse risco. Em contraposição com um projeto totalmente global, né? Como foi da Estação da Antártica, né? Do Estúdio 41, projeto que correu o mundo aí, né? Em contraposição, um projeto localizado numa região específica, numa cultura construtiva específica. Muito legal essa variação também da premiação, né? Mostra essa atenção, esse cuidado com as formas de manifestação da arquitetura no Brasil, cada um dentro das suas especificidades de contexto, né? Isso é muito legal. E bem variado, só comentando rapidinho, estou vendo aqui nas menções honrosas também, né, os tipos de fato, né, tem instalação de arquitetura, né, na periferia, tem projetos mais conceituais, você tem quiosque e abrigo de Canoas em Mangaratiba, né, tô olhando, então assim, diferentes escalas que talvez realmente você não ache numa única premiação, né, costuma haver às vezes uma certa régua, né, ou de tipologia, ou de, aqui parece que a diversidade é o tom, de fato, né. Sem dúvida, Lili, eu acho que essa seleção da 7ª edição é um bom exemplo mesmo, né? Porque a gente tem ali a requalificação do Bonfim, ali em Salvador, que é um projeto de requalificação pública, de espaço público, de grande escala, né? Escala urbana, e aí um abrigo de Canoas, uma coisa singela, mas que envolve a comunidade ali, que tem todo um pensamento cultural por trás e de sustentabilidade. Então, a gente tenta mexer com esses parâmetros mesmo, assim, né? E dar alguns recados também, viu? Porque essa questão do projeto da Estação Antártica é interessante, que o projeto é fenomenal, né? E merece todos os aplausos. E também está embutido nele a valorização da ciência. No momento em que a ciência está tão maltratada e descreditada por algumas mentes negacionistas, a gente valorizar um programa de pesquisa, né, que serve para pesquisa, que serve para o desenvolvimento da ciência no país, a gente acha que é importante. Podia aproveitar a oportunidade porque o prêmio de design está com as inscrições abertas, né? Já que a gente falou do prêmio de arquitetura, acho legal a gente falar desse prêmio de design, não só para explicar, né, sobre as inscrições, sobre como é que é a premiação, mas também fazer a chamada para a galera, para dar uma olhada, se inspirar e se inscrever também. Né? Com o maior prazer. O prêmio de design, faço o convite também para que as pessoas que estão em São Paulo conheçam a exposição da 3ª edição, que está lá em cartaz, né? E a 4ª edição está com as inscrições abertas até dia 31 de maio, então temos aí até o final do mês, para universitários e recém-formados de todo o país, de qualquer disciplina, como eu falei anteriormente. E todos os anos a gente tem um tema
que é um verbo. Então, o verbo desse ano é acolher. A gente refletiu muito sobre o momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, de tanta precariedade social, e que o sentido do acolhimento, que pode ser traduzido em tantas formas, né, e projetos, seria conveniente, importante para esse momento que a gente vive, né, como país. Então, os projetos, de alguma forma, têm que perpassar esse tema. Eles são inscritos por meio do site Prêmio Design, institutotomiotac.org.br. A inscrição é bem fácil de ser realizada. Você tem que apresentar ali o protótipo que está em andamento, a ideia do protótipo, enfim, parte técnica. A gente olha o design na relação com outras áreas, né? Então, com a engenharia, com a educação, com a biologia, com as ciências sociais, com a arquitetura, enfim, o design é esse campo transdisciplinar por excelência, e a gente vê em todos os projetos apresentados e selecionados como essa relação pode ser instigante, rica, e como que o design acaba alavancando algumas soluções dentro de campos muito específicos, às vezes do campo da saúde, né? Nós tivemos um projeto, por exemplo, que é uma embalagem, um recipiente para o transporte de hormônios para pessoas que estão em transição de gênero, né? Por exemplo, então é um projeto específico para esse fim, que tem todas ali as condições de temperatura, de acomodação necessárias para transportar, né, as ampolas com hormônios, projetos desde essa natureza até projetos de escala urbana, né, que resolvem problemas de circulação. O campo é bem amplo. Queria dizer que todo esse trabalho acontece por conta do apoio do Ricardo Otac, que é o nosso presidente e a figura apaixonada por cultura, que nos dá muita autonomia para inventar tudo isso, e a equipe do Núcleo de Cultura e Participação, em especial as pessoas que tocam os prêmios sobre os quais a gente conversou. Então a Agatha está aqui, o Thiago Zatti, o Vitor Constantino, a Natami Diniz e a Tamata Barbosa. Equipe super apaixonada também, que trabalha com muito empenho para que essas coisas evoluam, né, e a gente consiga cumprir o nosso papel. Então, sem eles, nada seríamos. Já que é um episódio especial com o Instituto Tomiotac, eu acho que a gente pode fazer aqui uma rodada de dicas, que a gente não costuma fazer muito nos episódios especiais, mas como o Felipe tá aqui, eu acho que a gente podia explorar um pouquinho o Felipe para pedir a dica dele e dar a nossa. Felipe, tem uma dica aí para dar para nossos ouvintes? Olha, eu tenho duas, se vocês me permitirem. Opa, a gente adora dica. Uma é, no campo do design, um site chamado Designers Negres no Brasil, .com.br, que é uma iniciativa de compilação e apresentação de designers negros e negras que atuam no nosso país. O design ainda é um campo muito branco e elitista, e acho que essa iniciativa é fundamental para que novas atuações apareçam. E uma outra dica que não tem nada a ver com arquitetura nem com design, mas tem tudo a ver com o nosso país e com as causas importantes pelas quais a gente precisa trabalhar, é um documentário lançado recentemente chamado Um Crime Entre Nós. É um documentário, primeiro e principal documentário, que trata da exploração sexual infantil no Brasil, que é um tema que me toca muito, que é absolutamente necessário de ser conversado. Não estamos falando só de abuso, mas é de exploração, né, sexual infantil. O documentário está disponível no Globoplay e no Videocamp, que é uma plataforma de vídeos, né? É dirigido pela Adriana Ianez, e recomendo muito porque é um tema que está mais perto da gente do que a gente imagina, e nós somos de alguma forma corresponsáveis. Rafa, tá com essa dica aí? Tô sim. Na verdade, eu não tinha uma dica, assim, aí depois que o Felipe falou do prêmio do design, das interfaces com outras áreas, inclusive com mobiliário, cidade e tal, me lembrei do livro da Vida na Cidade, Como Estudar, do Gell, que é uma extensão de todo o trabalho que ele faz com mapeamento, estudos sobre vida e desenvolvimento das pessoas na cidade. É bem bacana que ele é uma espécie de um mini manual de método de pesquisas dessas áreas públicas, de como que você pode, com pequenas ações, uma observação mais atenta, fazer melhoras pontuais, mas que podem significar muito para uma localidade, né? E também me conectei vendo aí alguns premiados aí do prêmio do Instituto. Então a dica é essa, Vida na Cidade, Como Estudar, da editora Perspectiva. Muito bom. Lili, sua dica tá aí?
Assim, é um estúdio de design e de tecnologia lá de São Francisco que chama Stamen Design. Eu achei eles totalmente por acaso na Maravilha, que é o Instagram, quando a gente quer buscar alguma coisa, né? Assim, me encantei pelas imagens, mas fui descobrir que é um estúdio fantástico, assim, que eles produzem praticamente arte, né? Mas é uma arte complexa e de informação a partir de dados. Então, eles trabalham com dados informacionais de diversos tipos, assim, digitais e tal, fazem mapas, gráficos, né? Trabalham com informação, né? Mas de uma maneira artística e em diferentes instrumentos, assim, de representação. Então, além de serem lindos, assim, né? O perfil é lindo, mas é bem impressionante o trabalho deles, assim, a qualidade da informação que eles conseguem acumular e registrar em diferentes suportes, sabe? Então é o Stamen Design, do Mission District lá de São Francisco, mas está aí ao nosso alcance no Instagram e no site deles, que é super acessível e fácil de usar também. Legal. Vou falar minha dica hoje. Minha dica é mais singela. É um perfil no Instagram de voo de drone. Chama Insane FPV. Que é aquele tipo de drone que é mais radical, né? Porque a gente geralmente, quando vê imagem de cidade, aquele drone é mais calminho, que tem as panorâmicas pra cidade e tal, mas esse drone é pra acompanhar a gente que faz esporte radical. Então, aquele drone que dá pirueta, que sobe rápido pra caramba. Drone Red Bull. É muito legal. É, que toma Red Bull, exatamente. É uma ótima descrição. Então fica aí a dica, Insane FPV no Instagram. A gente vai deixar o link pra vocês verem também. Bom, Felipe, a gente queria agradecer a sua presença aqui por explicar um pouco mais sobre o Instituto Tomiotaki, sobre os prêmios e sobre a importância do Instituto não só para a cidade de São Paulo, né, mas como para o Brasil inteiro, para fomentar a cultura e também, né, no nosso campo da arquitetura também. Obrigado. Eu que agradeço, adorei o papo, adorei a iniciativa de vocês, parabéns e viva o ArchiCast. Vida longa. Ah, legal. Obrigado, legal. Obrigado pela presença. Lili, mais um. Mais um, obrigada, Felipe. Vida longa, cultura, né? Vida longa aos veículos de comunicação e promoção da cultura também. Tamo junto. Obrigadão. Rafa, mais um aí, né? Mais um, obrigado, Felipe. Adorei a imagem que você passou pra gente da plataforma e do farol. Acho que são ótimas pra gente entender melhor aí todo o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado pela presença. E a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês e até mais.